Samantha acabou de vir. Vamos usar. Já está transmitindo? Vamos começar com a oração. Bondoso Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pelo privilégio que temos dessa noite, ainda que fria, possamos nos reunir, possamos meditar na Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender um pouco mais as doutrinas que o Senhor nos revelou na Tua Palavra e que possamos, Senhor, aplicá-las mediante o Teu Espírito Santo, que nos capacita para isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos caminhando aqui nos estudos da nossa confissão e dessa vez nós vamos para o capítulo 15 do arrependimento para a vida. Nós estivemos falando aqui já sobre a fé salvadora e agora o arrependimento para a vida. Eu já falei isso para vocês em alguns momentos, mas vale a pena lembrar que arrependimento e fé são duas faces da mesma moeda. Não há como ter arrependimento sem ter fé. E não há como ter fé sem ter arrependimento. São duas condições, duas capacitações do Espírito Santo dadas ao pecador para que venha a ser salvo. Portanto, a confissão começa trazendo a importância de pregar o arrependimento. Esse é o primeiro capítulo, acompanhe comigo a leitura. Olá. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho como a da fé em Cristo. Isso é muito importante em que se comece o primeiro ponto, até mesmo antes de definir o que seria arrependimento, da responsabilidade do pregador, dos pregadores, de falarem a respeito de arrependimento a todo momento, levando a importância desse conteúdo doutrinário para qualquer sermão. Isso já me lembra algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, que, de fato, arrependimento é uma palavra muito pouco usada nos sermões de hoje. Se você gastar um tempo ouvindo os sermões de boa parte das igrejas evangélicas, você vai ouvir poucas coisas que as pessoas se arrependem. Elas são chamadas muitas vezes a confiar, são chamadas muitas vezes a determinar, são chamadas muitas vezes a dizimar, mas arrepender-se dos seus pecados, pouco. Inclusive, as penalidades ligadas ao não arrependimento. Isso aí é pior ainda. Hoje eu estava conversando com uma conhecida católica romana e ela me falava que acreditava que Deus tem uma morada para todos. Ela até brincou, Deus tem uma morada para todos. Não é que eu vou morar na mesma morada do Lula, Deus me livre. Mas Deus tem uma morada para ele. Mas o que ela deu a entender é que basicamente Deus tem um céu para todo mundo. E que até mesmo para os incrédulos, impenitentes, como a gente pode observar o nosso ex-presidente Lula, ele tem que se arrepender dos seus maus caminhos, Deus teria preparado para ele um local. Obviamente isso é uma péssima doutrina da justiça de Deus. É uma péssima doutrina a respeito do que de fato é a santidade de Deus. Nós já vimos isso tudo, né? Já falamos sobre santidade, falamos sobre justiça. Portanto, quando falamos de arrependimento, estamos pressupondo tudo isso. A segunda coisa que me vem à mente, quando a gente observa a importância de falar sobre arrependimento e fé, é que, realmente, quando eu me tornei pastor, né, fui ordenado,
e depois comecei a pregar regularmente aqui em nossa igreja, foi quando eu descobri por que pregação chama-se pregação. Porque a gente muitas vezes fala um tema, fala de novo, fala mais uma vez, pergunta aos irmãos que estavam ouvindo o sermão, estavam ouvindo a pregação, e eles não entenderam ainda, eles não compreenderam, eles não chegaram lá. Por quê? Porque muitas vezes leva tempo para a maioria das pessoas, dos membros da igreja, compreenderem certas coisas. Daí a importância de todo o sermão evangélico, todo o sermão reformado, conter, de alguma maneira, uma chamada ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. É necessário que se chame ao arrependimento. E aí nós temos alguns textos que nos apontam isso. Vamos ver Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículo 15 ao 18. O apóstolo Paulo está pregando... Não, desculpa. O apóstolo Pedro está se defendendo. Eu falei... É isso mesmo. Está se defendendo a respeito das suas práticas com os gentios. E olha o que ele diz. Quando, porém, comecei a falar, ele está pregando lá na casa de Cornélio, né? Se você voltar aqui um pouquinho, você vai descobrir essa história no capítulo 10. Mas aqui no capítulo 11, ele está relatando essa história para os discípulos, apóstolos aqui, que estão consultando, querendo saber o que aconteceu. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se. Meu Deus, é esse texto mesmo? É assim. Apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Logo também os gentios, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É isso aí. Então, os apóstolos, só para contextualizar aqui, demorou um pouco para o colégio apostólico entender a participação dos gentios na salvação. Eles foram um pouco demorados em compreender essas coisas, a ponto de Deus ter que dar uma forçadinha de barra. Qual foi a forçadinha de barra que Deus deu? Quem lembra? Isso mesmo. O sonho que ele deu a Pedro, aquele sonho muito confuso, em que chega uma rede com vários animais impuros e Deus fala o que para ele? Mata e come. E Pedro diz, não vou comer aquilo que é impuro. E Deus responde, aquilo que eu purifiquei não é o homem que vai tornar impuro. Então, o que Deus estava querendo dizer com isso? Estava falando a respeito dos gentios. Logo após esse sonho, Pedro é convidado por um gentio, Cornélio. Esse homem convida para que ele vá à sua casa pregar o evangelho. Eles querem ouvir. Seus familiares querem ouvir a respeito do evangelho. Então Pedro começa a pregar. E é interessante que aparentemente o próprio Espírito Santo ficou meio sem paciência com a pregação de Pedro. Porque se vocês observarem o relato de Pedro, ele está dizendo assim, olha, eu estava falando. E quando eu ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Muito provavelmente, o que aconteceu naquele momento foi uma reverberação de Pentecostes. Como foi que Pedro soube que eles estavam agora cheios do Espírito Santo? Como vocês pensam? Falar em línguas, exatamente. Porque certamente aqueles homens ali, enquanto ouviam Pedro pregar, começaram a falar em línguas, assim como os judeus haviam falado no dia de Pentecostes. Por isso que Pedro diz, olha, o que aconteceu com a gente, aconteceu, olha o que ele lembrou aqui, ó.
comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Versículo 15. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Está dizendo, olha, eles foram batizados com o Espírito Santo. Agora, ou melhor, nós fomos batizados com o Espírito Santo, agora eles também foram, os gentios. E a conclusão que o colégio apostólico chega diante disso é que assim como o arrependimento veio para os judeus, o arrependimento também veio para os gentios. Agora é o momento do arrependimento para os gentios também. Todo esse arrependimento, obviamente, causado pelo poder do Espírito. Há uma clara conexão aí entre o batismo com o Espírito Santo e o arrependimento. Porque eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram chamados ao arrependimento. Está uma conexão, a gente já conversou sobre isso, porque o arrependimento ele é posterior à conversão. O arrependimento ele é fruto desse novo nascimento, dessa regeneração, desse batismo do Espírito. Portanto, a importância desse procedimento do arrependimento da parte de Deus. O arrependimento procede de Deus. E ele é, portanto, um chamado para a todo o pregador, portanto, todo crente que prega o Evangelho precisa chamar ao arrependimento. Lucas 24, 44 ou 49. Jesus está explicando aqui aos discípulos, dando seus últimos momentos aqui. Lucas 24, a partir do 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo que havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, vamos conectar aqui duas coisas. Primeiro, Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos é um livro só. Vamos lembrar disso. Mesmo autor, mesmo... como é que chama? Destinatário, obrigado. Mesmo destinatário, Teófilo. Segundo, Jesus está aqui nos seus últimos momentos com os discípulos e ele passa a fazer aquelas últimas instruções, aquelas conclusões. E ele diz assim, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então a função dos discípulos é pregar arrependimento a todas as nações. Esse é o ponto alto da missão que Jesus está deixando para eles. E a questão é, como é que eles vão poder testemunhar, pregar o arrependimento? Aí Jesus explica, vocês vão ter que esperar na cidade, porque do alto vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Quando foi que eles receberam poder? Pentecostes. Vamos lá, gente, vamos acordar. Em Pentecostes eles recebem poder para pregar o Evangelho, para chamar ao arrependimento. É por isso que os discípulos concluem que se sobre os gentios for derramado o Espírito, sobre eles também recai o chamado para o arrependimento da vida, para a vida. De modo que o tema do arrependimento para a pregação é central na vida da igreja. Nós somos chamados a pregar, a lembrar, a exortar sobre arrependimento a todo instante, a todo momento.
Vejam só, um outro momento de despedida. O apóstolo Paulo, agora se despedindo, chama os presbíteros, que eram os seus sucessores, né, os sucessores dos apóstolos, os presbíteros, e olha a missão que ele deixa para eles. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 21. De Mileto mandou a Éfeso. Deixa eu esperar um pouquinho para vocês acharem. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Ele está indo embora, né, está se despedindo aqui, e ele está lembrando qual era o ponto central da sua missão. Qual era o ponto central da sua pregação? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse é tema central da igreja, é tema central da vida do ministro, aquele que prega, assim como de todos nós que pregamos o evangelho, seja publicamente, seja particularmente, não importa. Somos chamados a levar as pessoas a serem chamadas ao arrependimento, né? Nós não podemos fazer ninguém se arrepender, quem faz isso é o Espírito Santo, é Deus, é isso que lemos há pouco, mas somos chamados para falar sobre isso, para pregar sobre isso, para dizer da importância disso. Ponto 2. Pelo arrependimento, o pecador, movido pelo reconhecimento e pelo senso, não somente do perigo, mas da imundícia e odiosidade dos seus pecados, como contrários à santa natureza e à justa lei de Deus, e pela apreensão de suas misericórdias em Cristo, aos que são penitentes, e se entristece e odeia seus pecados, e deixando todos eles se voltar para Deus, tensionando e se esforçando para andar com ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Como é estranha essa leitura. Deixa eu fazer de novo. Como contrário da santa natureza e a lei de Deus, e pela apreensão de suas misericórdias em Cristo, aos que são penitentes. Então, esse é o ponto aí. Os que são penitentes é que recebem isso. Se entristece e odeia seus pecados. Então, aqui está uma definição do que seria o arrependimento. Ele é um movimento de um pecador que é movido pelo reconhecimento e pelo senso, não somente do perigo, porque o perigo leva apenas a um remorso, o perigo das consequências dos seus atos errados. As pessoas podem pensar isso. Incrédulos pensam os problemas dos seus procedimentos errados, das consequências disso, de serem pegos, etc. Isso não é arrependimento ainda. Isso é apenas um remorso. Mas não só isso, portanto, do perigo, mas da imundícia e odiosidade dos seus pecados, contrários à santa natureza, portanto, as coisas reveladas na natureza, podemos até falar da justiça humana, como também da justiça ou da justa lei de Deus. E pela apreensão de suas misericórdias aos que são penitentes. Então, é uma convicção de que pelas misericórdias em Cristo há uma esperança. Esse camarada que está se arrependendo, ele se entristece e odeia os seus pecados, mas não faz só isso não. Ele também deixa todos eles para se voltar para Deus, tensionando e se esforçando para andar com ele
em todos os caminhos dos seus mandamentos. Então, em primeiro lugar, o arrependimento pode ser descrito, vamos ver aqui no Salmo de número 51. É um salmo de confissão e arrependimento muito famoso e que, lendo ele, avaliando alguns pontos aqui, nós podemos ser instruídos a respeito do que seria um arrependimento genuíno. Pastor, depois, por favor, só esclarece o sentido da palavra penitente, porque, assim, para mim o que vem na minha cabeça de penitente é do romano, né, do católico romano pagando penitência. O termo penitente aqui é a ideia de penitência, só que é a ideia de consciência das penitências ocasionadas pelos seus pecados, dos males ocasionados pelos seus pecados, ciente, portanto, dessa situação, da necessidade, portanto, de ser apenado, né, ou melhor, de ser penalizado, ele roga a Deus por perdão de acordo com as suas penas, né? Então tem a ver aí com essa ideia de buscar penitência da parte de Deus, quer dizer, buscar redenção, buscar arrependimento. A ideia de penitência aqui é de arrependimento, ou de perdão, ou de redenção, são palavras sinônimas. Observe aqui, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Muito bem. Observem aqui essa descrição profunda de um arrependimento. Você vai observar aqui a descrição da situação daquele que reconhece o seu pecado, roga a Deus que se compadeça da multidão, né, de pecados que ele tem cometido diante da misericórdia de Deus, pede para a purificação, reconhece que em Deus há justiça para ser justo se assim mesmo não perdoá-lo, e nós vamos ver isso mais à frente, que não é o arrependimento que leva Deus a perdoar.
Arrependimento não faz Deus perdoar, mas sim a sua santa vontade. Deus é justo para perdoar quem Ele quer. Vamos ver isso daqui a pouco. Essa consciência, portanto, da maldade dele, da situação em que ele se encontrava. É uma descrição, para mim, muito, muito interessante, e ela nos ajuda a observar o que de fato é um arrependimento. Que não é apenas um remorso, não é apenas se sentir mal, mas é um desejo profundo de um voltar atrás daquilo que havia feito, a ponto de não só confessar o que fez, mas modificar a sua trajetória. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 10 e 11, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então observe aqui a diferença entre a tristeza de um remorso, não um arrependimento verdadeiro, enquanto que uma tristeza profunda dada para a salvação. Porque quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo desses prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, a gente pode ver aqui o uso que o apóstolo Paulo faz da distinção de uma tristeza por causa de um mal cometido, para o arrependimento para a vida, para a salvação e para a morte. Algum remorso que não leva de fato, não produz vida, não produz uma nova situação. E portanto, aqueles que... E aí a gente lembra que a vida com Deus, a vida do Evangelho, não é uma vida apenas negativa. Não é uma vida apenas de você se arrepender do mal, mas é você recolocar ou colocar coisas no lugar das atividades más, você colocar atividades boas, você colocar aquilo que é da vontade de Deus. Não é uma vida apenas negativa, né? Um entendimento muito comum entre pessoas que não conhecem de fato as Escrituras é achar que a vida cristã é apenas uma negação de tudo. Negação de prazeres, negação de alegria, negação de riquezas, negação. Não. A vida cristã, ela envolve também uma vida positiva. A vida segundo que Deus nos concedeu na sua santa lei. Salmo de número 119... que é um hino de exaltação à lei do Senhor. Nós vamos lê-lo todo, obviamente. Mas, no versículo 6 ao versículo 8, diz assim: então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O outro lado, portanto, do arrependimento é o buscar cumprir a lei do Senhor, buscar cumprir a vontade de Deus. Aqui também nós somos lembrados daquela falsa dicotomia que se faz em alguns meios entre lei e graça, ou lei e evangelho. Essa dicotomia, ela é falsa. Por quê? Porque a lei e o evangelho estão unidas, sempre. Onde há lei, há evangelho. Onde há evangelho, há lei. De modo que, de forma alguma, hoje nós podemos dizer que nós somos chamados para não cumprir mais a lei. Não é necessário mais isso. Muito obrigado, Tiago. Nós somos chamados, sim, para cumprir a lei. Agora,
esse cumprimento da lei é salvífico? Não. Ele é um cumprimento pós-salvação. De modo que continuamos sendo requeridos da parte de Deus para cumprirmos a sua vontade e os seus mandamentos. Isso também é chamado de santificação. Mas essa santificação é uma consequência da capacitação salvífica que nós já recebemos como redimidos e salvos diante do Senhor. De modo que assim somos chamados para cumprir a lei, sim. Os mandamentos do Senhor não foram feitos para que nós quebremos ele. Nós temos essa difícil tarefa de irmos contra muitas coisas que têm sido dito por aí, que a lei do Senhor já não tem mais utilidade e etc. E muitos vivem dessa maneira. Muitos crentes não respeitam os mandamentos do Senhor. Um mandamento que claramente é muito quebrado, o dia do Senhor, por exemplo, o 4º mandamento. As pessoas não se preocupam em guardar o dia do Senhor, em cultuá-lo no seu santo dia, no domingo, em reservar momento de descanso. Muitas vezes não só faltam ao culto, como ainda trocam o culto por coisas extremamente ímpias, extremamente impiedosas e que poderiam, se fossem lícitas, as listas poderiam ser feitas em outros dias. Ao invés disso, nós temos visto muitas pessoas fazendo coisas ilícitas, não naquele dia, no dia do Senhor, no domingo, quebrando assim o seu santo dia. Mas não só o dia do Senhor, mas não matarás, quando nós muitas vezes agimos com ódio para com as pessoas, ainda que não a matemos, mas nós a matamos nos nossos corações, e outros exemplos que Jesus nos deu no Sermão do Monte, aplicando, o Sermão do Monte ali é uma aplicação da lei do Senhor, de modo que nós somos, sim, requeridos, e Deus certamente não tomará por inocente aquele que, conhecendo a lei do Senhor, não a cumpre. E nós somos chamados para ter prazer na lei do Senhor. Nós somos chamados para nos regozijar nisso. Observe aqui no Salmo 119 ainda, no versículo 16, por exemplo: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. A lei do Senhor, ela deve ser prazerosa para o crente. Ela deve ser algo desejável, algo amável, não apenas uma obrigação, como uma coisa que lhe é imposta sem que você tenha nenhum benefício disso. O benefício é claro, é a justiça de Deus, a vontade do Senhor, agradar o nosso Mestre, nosso Deus, que nos salvou. Nós podemos ser gratos por isso. Muito bem. Perguntas? Tem? Nada? Ponto 3. Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Então, vamos por partes. A primeira coisa que precisamos ser lembrados é que o perdão, ele não é um resultado do arrependimento, mas sim do ato livre da graça de Deus em Cristo. É isso que faz o perdão acontecer. Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a respeito aqui dos crentes, que uma vez que são justificados gratuitamente por sua graça, recebem a redenção em Cristo Jesus. Portanto, a justificação do pecado, a retirada da condenação do pecado, ela é fruto da redenção em Cristo.
É por causa da obra de Cristo, salvífica, por causa do sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro Imaculado, que derramando o seu sangue na cruz, substituiu perfeitamente aqueles por quem ele morreu, de modo que todo o sangue que ele derramou foi derramado de maneira perfeita e jamais em vão. E assim, por meio disso, temos perdão. Temos perdão dos nossos pecados. A satisfação do perdão, a satisfação da ira de Deus não é uma consequência do arrependimento, mas do próprio sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso também pode ser visto em Efésios, capítulo 1, versículo 7. A respeito aqui do Senhor Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Não é o arrependimento que nos leva ao perdão, à remissão dos pecados, mas a riqueza da graça de Deus. Contudo, ele é livre, ou melhor, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar perdão. Então, apesar da remissão dos pecados ser uma consequência da obra de Cristo na cruz, só recebe a remissão dos pecados, consequência da obra de Cristo na cruz, aqueles que de fato se arrependeram. Essa consequência, essa condição do arrependimento não traz o perdão, mas ela é necessária porque Deus imprime arrependimento em todos aqueles por quem Jesus morreu. Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O próprio Senhor Jesus, aquele que derramou o sangue, que fez o próprio sacrifício, é o juiz daqueles que não se arrependem. É ele quem vai julgar, de fato, aqueles que se arrependeram ou não. E esse arrependimento é fruto dessa própria obra graciosa. Observe que há aqui uma conexão muito firme entre o sacrifício de Cristo na cruz, a remissão dos pecados e a consequente obra do Espírito Santo em trazer arrependimento e fé para o pecador. A gente já trabalhou algumas vezes a questão da ordem, e é sempre bom a gente lembrar essa ordem que a gente chama de ordem salutos, ou ordem da salvação, onde nós temos, primeiramente, a Trindade Santa, que organiza, que decreta, que planeja a salvação. Temos o Senhor Jesus Cristo executando essa atividade por meio da sua vida e morte e ressurreição. E a partir de então, o Espírito Santo agindo, primeiramente, chamando todos os pecadores para o arrependimento. Esse chamado se dá de maneira externa e interna. O chamado externo é para todos. O chamado interno é para os eleitos. Por quê? Porque o chamado interno é uma obra perfeita do Espírito Santo, infundindo graça no coração pecador, de tal sorte que, inevitavelmente, ele ressuscitará. É um trabalho de ressurreição que o Espírito Santo faz,
trazendo vida àquele que está morto, capacitando a responder o chamado externo. O chamado externo é o que, gente? A pregação da palavra. A pregação da palavra, o chamado ao arrependimento que vimos mais cedo, a pregação para o arrependimento, ela é feita, mas só são capazes de responder isso aqueles que foram chamados internamente pelo Espírito Santo na sua obra maravilhosa no coração do homem, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, regenerando, dando novo nascimento. E o que leva em seguida a isso é arrependimento e fé. Esse arrependimento e fé são capacitações do próprio Espírito Santo para que o homem responda. Mas, de fato, é uma resposta humana. Porque quem crê? É o homem. Quem se arrepende? É o homem. Mas como ele consegue fazer isso? Porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer isso. De modo que, ao se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, ele recebe perdão dos seus pecados. Ele recebe justificação. Essa justificação foi comprada pelo sangue de Cristo. Mas ela só é recebida e aplicada porque houve arrependimento e fé. Vocês estão percebendo que está tudo conectado? Vocês estão conseguindo entender aqui as coisas? Está tudo conectado, está tudo interligado pela obra do próprio Deus. O ponto 4 continua a desenvolver o que seria esse confessar de pecados. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, no primeiro momento aqui, antes da vírgula, na primeira oração, nós vemos o que há de mais terrível diante da santidade de Deus. É que Deus é tão santo, tão justo, tão puro, que não há absolutamente pecado que nós consideremos pequeno diante da sua majestade, diante da sua pureza, diante da sua santidade. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um homem só por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão debaixo do pecado. De modo que não há ninguém que possa dizer, eu não cometi pecados tão terríveis assim. Não há pecado pequeno que não mereça a condenação. Porém, não há pecado tão grande, tão terrível, que o arrependimento verdadeiro, dado pelo Espírito Santo, não possa, de fato, trazer perdão e vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a esperança que a palavra nos garante, que de modo algum Deus lançará fora um coração contrito e arrependido. Alguém que de fato se chegue a Ele de coração, de joelhos dobrados, arrependido dos seus caminhos, não importa o que tenha feito, não importa se fez as coisas mais terríveis que nossa imaginação possa levar. Arrependido, ele é purificado e pode dizer que já nenhuma condenação há para ele. O arrependimento, a graça de Deus, o poder do perdão de Deus é tão maravilhoso e esperançoso que não há pecado que não possa ser perdoado. Nenhum pecado. Ninguém vai dizer nada sobre isso? Vocês estão dormindo aí. Não é possível. Só lembrando uma pregação do Paul Washer e confrontando um pouco aquela ideia de que se
se o crente está em pecado, se Jesus voltar naquela hora, ele vai para o inferno. Uhum. E aí ele tem que se arrepender antes que está em pecado ou não está em pecado, né? E aí na pregação posta fala que não tem nenhum momento da nossa vida que a gente consiga estar perfeitamente reto diante de Deus, assim, em pensamento, em atitude. Então, quer queira, quer não, a gente sempre está, em todo momento da nossa vida, estamos em pecado diante de Deus. E, por outro lado, Jesus, toda a sua vida, em nenhum momento ele teve qualquer pensamento, qualquer atitude, nada que seja diferente da vontade de Deus. Perfeito. O arrependimento e confissão arrependimento e confissão de pecados, ele é um hábito cristão. Ele tem que ser uma forma de vida cristã. Não apenas uma coisa que você coloca durante o seu culto no domingo ou alguma coisa que você faz antes de dormir, pedindo perdão. Mas alguma coisa ligada à sua própria existência. De modo que nós somos chamados a viver em arrependimento e confissão de pecados. De fato, não há nenhum de nós agora que possa chegar e dizer assim, ó, estou com a conta zerada, porque meus procedimentos são puros diante do Senhor. Não. A não ser que você diga, em Cristo. Eu digo, aí sim, nenhuma condenação há. Beleza. Mas nas suas ações, não. De modo que sempre temos que ter o hábito de fazer isso. E um coração que tem, um coração, portanto, penitente, que tem o hábito de confessar-se e arrepender-se diante do Senhor, é um coração que foi, de fato, transformado, contristado, e, portanto, é um coração de alguém salvo por Deus, que vai ser resgatado naquele dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Ok. A diferença entre a nossa convicção de que, ainda que sejamos salvos, temos pecado, e alguém que vive em pecado é a falta de disposição e convicção do seu pecado, do seu mal. Esse que é o ponto. É que nós estamos convictos disso e buscamos diariamente uma novidade de vida, buscamos diariamente confessar nossos pecados. Quem não faz isso, quem não se reconhece assim, é porque ainda não foi transformado, ou está em algum momento de frieza espiritual tamanha que seu coração está endurecido, precisando, portanto, ser esquentado, ser amolecido pela disciplina de Deus, que usa normalmente a sua igreja para fazer isso. Mas o que eu esperava que vocês fossem perguntar, e ninguém perguntou, é que se eu estou dizendo que todo pecado não tem perdão, vocês não estão lembrando de nada, nada vem na cabeça de vocês, gente? Oh, meu Jesus, tem que dar uma estimuladinha, né? Pergunta no microfone, Tiago. Foi com relação à blasfêmia. Porque Jesus disse o quê sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso. Não tem o quê? Jesus falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado em que não há perdão. Certo? Muito bem. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu já falei isso em outros momentos, né? Mas já que estamos falando sobre isso, eu achei importante que a gente trouxesse recobrasse o que é isso, ligado a essa convicção de arrependimento. O texto base, para a gente ser lembrado disso, é Hebreus. Hebreus 6. Vocês lembram qual foi a outra palavra que eu dei para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo? Eles são o quê? Apóstatas. Muito bem. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela
pressupõe um conhecimento relacional com Deus. Esse conhecimento relacional com Deus não é salvífico, mas é uma experiência vivenciada dentro do corpo eclesiástico, dentro da igreja, recebendo bênçãos espirituais, porque está dentro do povo do pacto, no entanto, ainda sem ter sido salvo. Que é exatamente do que trata Hebreus capítulo 6, quando fala daqueles que, sendo cristãos, vivenciando a sua vida na igreja, voltam-se às práticas judaicas, como eram judeus, voltam àquelas práticas, e eles estariam, portanto, agora crucificando a Cristo de novo. Olha só. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Observe por que não há perdão. Porque também não há arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque, assim, essa ilustração é importante para a gente entender o texto. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então a terra está lá e ela absorve a chuva. Ela absorveu chuva, ela está recebendo o quê? Bênção de Deus. A chuva é bênção de Deus. Mas, se produz espinhos, mesmo tendo recebido a chuva e abrolhos, ela é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A ilustração que o autor aos Hebreus faz é que nos ajuda a entender o que ele está querendo dizer para cima. Ele está querendo dizer o quê? Que tem a terra. Ela recebe bênçãos da parte de Deus, que é a chuva. Ela é cultivada. Ela dá fruto, bênção. Ela dá espinhos e abrolhos, é queimada. Essa ilustração está falando a respeito de quê? De pessoas que participam, portanto, da vida da igreja, recebem as bênçãos de Deus, a pregação da palavra, os sacramentos, a comunhão dos santos, mas em algum momento da caminhada delas, elas saem dessa rota. Mas não é uma saída como desviar. Gente, eu tenho um termo que é muito conhecido no meio evangélico, que vocês já ouviram várias vezes. Esse fulaninho está desviado, né? Está desviado do evangelho, está desviado da igreja. Isso não está falando de desviado. Porque se você falando de desviado, qual era a consequência? Era impossível ter salvação. Não é isso? Nós estamos falando aqui de pessoas que abandonaram por completo as suas convicções que aparentemente tinham a respeito de Jesus, da sua palavra, do Espírito Santo. Então, eles estão, em outras palavras, negando a ação do Espírito Santo em seus corações. Daí a ideia de blasfêmia, né? Eles estão incrédulos com relação a tudo isso. Essa é a doutrina ligada à ideia de blasfêmia. Portanto, eles não se arrependem, por isso não há perdão. Ok? Pastor, eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre a diferença entre desvio e apostasia, né? Uhum. Só para prosseguir um pouquinho mais na ideia, por exemplo, eu já conheci pessoas que conviveram comigo na igreja, cantaram comigo e tal, e tem uma pessoa que casou que era tipo como se um cara fosse um judeu, assim. Não sei se é um judaísmo messiânico, sabe? Uhum. Porque muitas vezes mencionou até trechos da Cabala, né? Que é uma seita judaica, né? Uhum. E continua nisso há anos já. Mas
participou também, que nem eu, né, da comunhão dos santos, tudo mais. E eu queria saber o seguinte, assim, ó, se a apostasia ela é um abandono no sentido assim, um fenômeno que acontece na vida de uma pessoa que esteve ali no seio da igreja, junto com os demais irmãos, e ela vive completamente uma vida antirreligiosa, ou se ainda quando ela tem algum aspecto religioso, ela pode ser considerada como alguém que ainda não apostatou da fé, ou se ela vai para algum desvio, sabe? É tipo meio que uma linha tênue, assim, entre uma coisa ou outra. Por isso que nós não somos chamados para julgar os apóstatas, né? Você vai observar que o apóstolo Paulo até levanta alguns que se apostataram, mas ele tinha uma coisa que a gente não tem, que é a inspiração do Espírito Santo. Mas a diferença entre um desvio doutrinário, um desvio da igreja, a pessoa, né, se sai da igreja, não sei o que, revoltado, mas retorna depois pelo poder do Espírito, e outro que não volta, mas que se lança numa apostasia, num abandono da fé, me parece, né, aí diante dos próprios outros textos do apóstolo Paulo, que não é autor de Hebreus, eu acho, mas os outros textos paulinos mesmo, que levantam a questão dos falsos profetas, dos apóstatas, é a convicção sobre pontos centrais da fé cristã que passam a ser agora deixados de lado, mudados. Então você tratar mais, por exemplo, o caso desses aqui, eles estavam voltando às práticas judaicas, eles estavam fazendo sacrifícios de novo no templo, negando o sacrifício de Cristo como suficiente. Então você negar a suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação é algo grave. Alguém que dizia crer nisso e hoje não crer mais, isso é apostasia. Então são doutrinas centrais que passam a ser negadas e que muitas vezes as pessoas agora estão pregando isso. É difícil a gente medir. Eu vou dar um exemplo de alguém que eu penso que tenha talvez apostatado a fé. Eu espero que não seja, não tenha isso acontecido, que Deus o traga de alguma maneira, mas que mudou completamente, né, a sua forma de viver. Eu tive um colega no seminário que era o cara mais inteligente da minha turma. A gente disputava nota e debatia pra caramba e tal, era bem legal. E ele se tornou, eu depois fui para São Paulo, ele continuou o curso, ele se tornou professor de hebraico, ainda no seminário, de outro seminário, ele ensinava hebraico. Era o aluno mais cabeça. Só começou a ler teólogos liberais. Eu lembro bastante ele mandando mensagem para mim, dizendo: Ronaldo, o que tu acha desse comentário aqui de fulaninho a respeito desse texto do Antigo Testamento e Novo Testamento? Eu disse: olha, eu acho que isso aí está equivocado. Tal. Fiz algumas ligações de Skype para ele, a gente conversava, mas parecia que agora ele estava cada vez mais convicto. E a última vez que eu vi fotos dele, porque depois ele me tirou do Facebook e me bloqueou, uma coisa nesse sentido, não consigo mais achá-lo, ele estava indo para uma convenção Wicca. Ele abandonou toda a fé cristã, negou-se, se colocou como ateu e agora está vivendo uma espécie de misticismo aí, não sei, um esoterismo maluco que ele começou a se ligar. E foi impressionante. Era um homem de oração, um homem pregador, bom teólogo, pessoa boa, agradável, né? Que não era briguento nem nada disso, mas que aparentemente apostatou da fé de maneira muito radical. Então se afastou de todo mundo, todos os nossos colegas, quando eu converso, ninguém mais tem contato com ele. E a última vez foi isso. Ele estava indo para uma convenção, uma espécie de convenção, sei lá, uma coisa assim, se reunir com bruxas e bruxos, etc.
para ficar abraçando árvore, uma coisa nesse sentido. Então, é complicado, né? Então, não sei, mas é algo nesse sentido. É coisa bem mais pesada, eu diria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de juízo, mas é um exemplo. Pastor, sobre o versículo ainda, o 4, até que ponto uma pessoa pode se tornar participante do Espírito Santo não sendo salva? Porque a gente vê, assim, histórias, né, de várias pessoas que aos nossos olhos foram imensamente usadas por Deus, pregadores, teólogos, igual o senhor estava comentando aí, mas aos nossos olhos estão produzindo obras agora, né, que estão negando tudo aquilo que elas professavam no passado, né? Exato. Então, até que ponto uma pessoa pode se relacionar com o Espírito Santo e depois se apostatar, ou seja, não sendo uma pessoa salva, né? Um apóstolo, no caso, não produz arrependimento depois, não é salvo. Pois Então, é. até que ponto que isso pode chegar assim e demonstrar, né? Isso. É uma pergunta muito interessante. Especialmente os puritanos, e até mesmo posteriormente Jonathan Edwards, escreveram muito sobre isso, né? Jonathan Edwards tem um livro sobre as afecções do Espírito Santo, onde ele trata inclusive ali sobre como uma conversão pode ser forjada, por assim dizer, né? Acho que tem outros livros dele que tratam sobre esse mesmo tema. Os puritanos trataram, escreveram sobre isso, sobre as muitas obras que podem parecer, mas não são. Porque, de fato, na experiência deles, aparentemente, isso era bem comum. A participação com o Espírito Santo aqui é bem difícil de tentar tornar objetiva a coisa, né? Mas a gente, como eu falei, algumas coisas que dá para pensar é participação da comunhão dos santos, né? De participar das atividades da igreja, servindo a igreja, recebendo pregação da parte do Senhor, até mesmo como pregador, sim. Sacramentos, isso é participação é participar do Espírito Santo. Mas tudo isso ainda é ato externo. Isso ainda e a pessoa até mesmo pode se colocar e ser a mais assim, legalista de todos, depois se mostrar como completamente perdido nesse ponto. Nesse sentido, eu vou dar um outro exemplo de uma pessoa que eu não acho que apostatou. Eu tenho um outro amigo, do qual eu conheço ele desde criança, no Evangelho. Conhecemos numa igreja, depois eu fui para outra igreja, ele depois foi para lá também. Eu fui para São Paulo, ele foi para São Paulo também. E caminhou, né? Sempre chegou a ser líder de mocidade na igreja que ele foi membro em Recife também. Hoje, ele é ativista do movimento gay. Ele veste a camisa e tudo mais. Mas eu não acho que o caso dele é um caso de apostasia. Porque eu não vejo ele ele negando doutrina. Eu acredito que o caso dele é impiedade, é incredulidade, ele é incrédulo. Precisa se converter. Ou até mesmo, ele pode ter sido convertido e está num momento grande de esfriamento espiritual, e talvez Deus venha mas observe como é subjetivo isso, né? Eu estou dizendo só que acredito, porque é minha experiência, minha vivência com esses dois que eu estou citando aqui. Com todo o temor de poder estar totalmente enganado, mas tentando de alguma forma encontrar elementos que eu transformem. E eu acredito que se a Bíblia não deu elementos muito objetivos a respeito disso, é porque de fato não nos cabe isso. Eu só estou tentando ajudar vocês a pensar sobre esse ponto, ainda que todo o temor nesse sentido de que isso pode estar bem equivocado. No primeiro exemplo, nós poderíamos, num primeiro momento, até comparar o rapaz com Adão. Quer dizer, estava ali,
no Jardim do Éden, quer dizer, o rapaz estava no seminário, pregando a palavra, Jardim do Éden, né? lendo, tá? E caiu em pecado. Quer dizer, ele, de repente, apostatou, saiu. Por que ele chega nisso? Porque nunca teve realmente Deus ou o Espírito Santo em si, ou porque, de repente, surtou. Surtei e agora... Surtou, o que significa surtar? Surtou, quer dizer, enlouqueceu, quer dizer... Não, eu não acho que é louco, não. Louco não. E passou a ter esse misticismo todo. Não. O que poderia ter acontecido? Louco ele não é, sem dúvida nenhuma. Ele é pecador, né? A gente tem que tomar cuidado com os termos psicológicos, porque senão a gente se perde aqui. Ele é pecador, né? Ele é impenitente. A palavra contrária é o penitente, né? É um pecador impenitente. Agora, por que eu acho que ele é um apóstata? Especialmente porque ele teve uma intimidade com a palavra e com a igreja que poucos têm. Leitor voraz da Escritura e dos livros de teologia. Nenhum de nós aqui poderia sentar com ele agora para tentar explicar uma coisa para ele, não. Homem que conhece, professor hebraico. E assim mesmo negou todas. Você ir para a Wicca, está negando todas as doutrinas fundamentais da Escritura. Se colocando como um ateu. Né? Ele falou para mim, eu sou ateu. Então isso não é surtar. Isso é abandonar a fé. Mas é um abandono apóstata. Não é que ele nunca foi convertido, né? Porque aquele... Oi? Não, abandonar a fé não é a fé salvadora. É a fé o que nos foi dada, as doutrinas cristãs. E o microfone? Como o que o Thiago perguntou, ninguém vai conseguir distinguir se uma pessoa é ou não espiritual, se ela é só legalista. Isso aí é uma coisa da pessoa com Deus. Ninguém consegue mensurar isso. Pode ter um excelente pregador que prega a palavra, que vive uma vida religiosamente correta, mas não acredita em Deus. Uhum. Infelizmente isso pode acontecer. Pode. Na minha opinião, que também é subjetiva, não sou nada para julgar ninguém, mas o primeiro caso, eu acho que ele estava buscando uma coisa que ele não conseguiu. Ele não é que ele acreditasse em Deus, não é que ele fosse convertido, não é que ele tivesse fé em Cristo. Ele estava buscando uma coisa que ele não achou nas Escrituras, e agora ele foi buscar em outra área para ver se ele consegue se satisfazer internamente com algum outro tipo de conhecimento. Mas eu não acredito que em algum momento ele realmente acreditasse no que ele estava lendo, no que ele estava estudando, por mais profundo que ele tenha ido buscando a satisfação desse desejo de conhecimento que ele não achou. De repente tudo isso se tornou pouco para ele. Então, não, isso aqui não está explicando o que eu estou querendo, eu vou buscar em outro ramo de conhecimento, se é que dá para dizer. Não vou nem dizer ciência, porque isso aí é porque não é só isso, é claro, é difícil eu trazer todos os dados, né? Mas observe, ele plantou uma igreja, esse cara. O ponto dele não é só conhecimento, é isso que eu quero mostrar. Ele teve um relacionamento. Agora, esse relacionamento, o quanto ele é real, que essa é a pergunta do Tiago. O quanto é real esse relacionamento com Deus? Aí que está. Difícil saber. Difícil saber. E é claro, se ele abandonou a fé, de fato, para viver uma incredulidade eterna, ele nunca foi convertido, isso é óbvio. Isso é o óbvio. O ponto é, o que ele vivenciou ali? Ele acreditava nisso. Não, com certeza acreditava. Não. Ele com certeza acreditava. Ele gastou dinheiro da vida dele, tempo da vida dele, para plantar, evangelizar, estudar. Se ele não acreditasse em nada daquilo ali. Agora, acreditar não significa ser fé salvadora.
Acreditar no sentido de que havia nele uma convicção que aquilo ali era verdade. Que ela foi se esfriando, porque ela não era uma convicção em Cristo. Era uma convicção em outra coisa. Talvez, inclusive, no seu próprio conhecimento. Na sua própria capacidade. Quando a sua capacidade intelectual não deu conta daquilo que ele via em Cristo, porque ela foi dada rasteira pela própria teologia liberal, aquilo pareceu mais interessante, sofisticado, então ele pulou fora do barco. É difícil, né, a gente ficar... Mas esse é o ponto. Assim, mas assim, só para entender que não era apenas alguém que estava fingindo, consciente. Esse que é o ponto. Não era um fingimento de jeito nenhum consciente. Sim, sem dúvida. Isso aí, Isso aí sim. Isso aí sim. Sim, os planos de Deus são os planos de Deus. Isso aí a gente tá no segundo capítulo que a gente estudou aqui. Por favor. Vai no terceiro, né? Terceiro capítulo e depois a gente já repetiu. Os planos de Deus, os planos de Deus. Diga lá. Só complementando a resposta. Em Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Uhum. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Uhum. Tem uma pergunta do... Essa é a pergunta? Não, esse é o texto. Tá. Exatamente. Esse texto aí corrobora com a ideia de até que ponto pode ser uma participação, né, no Espírito. Né? Os camaradas aí estão fazendo e acontecendo. E assim mesmo, né, não eram de Deus, né? Não eram de Cristo. Qual é a pergunta aí? Tem uma pergunta do César. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é atribuir a ele doutrinas de demônios? Dizer, como os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, sendo que era o Espírito Santo que estava fazendo. Atribuíram ao Espírito Santo doutrinas de demônios. Mas isso é simplificar demais o ponto. Porque eles estavam atribuindo a doutrina de demônios porque era uma coisa que eles poderiam atribuir. Se eles pudessem atribuir a doutrina de Zeus, eles fariam o mesmo. Era aquilo que seria convencimento. Ali o que eles estavam fazendo era desacreditar da obra de Cristo. Eles estavam levando a obra de Cristo a derrocada, atribuindo isso a algum poder satânico, algum poder dos demônios, que seja. Sem nem se eles acreditavam nisso, em demônio, porque ali era um bando incrédulo, lembre-se disso, eles não eram crentes. Né? Então os argumentos eles são reais, são argumentos para tentar dissuadir os que estavam ouvindo Jesus. Só que isso tem que ser estendido mais para entender o próprio mistério ali do que está sendo, né, tratado, Jesus, com relação à sua obra messiânica. Eles estavam desacreditando essa obra messiânica, junto com os que desacreditaram da obra messiânica de Jesus posteriormente, aqueles que participaram, inclusive, desse momento. Né? Então, de certa forma, atribuir uma doutrina de demônios, no sentido de que doutrina de demônio é tudo aquilo que é falso. Toda doutrina falsa é uma doutrina de demônio. É uma doutrina que você, né, adiciona das verdades de Deus. E aí, sim, é aquela ideia que eu falei da apostasia. Então, a gente não pode... ali tem o contexto, mas a gente pode expandi-lo para compreender no todo como é que está sendo esse uso dessa noção. Valeu, César. Tamo junto. Capítulo 5. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todo homem esforçar-se para arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Então aqui, por exemplo, nós temos um exemplo, aqui, por exemplo, um exemplo de Paulo.
capítulo 1, do 12 ao 16, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, não na incredulidade. Ou melhor, na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Muito legal, né? O apóstolo Paulo aqui, consciente da pecaminosidade dele, consciente inclusive da gravidade dos seus pecados, ele participou de assassinato de cristãos, né? A gente não tem como ter certeza de quanto do tamanho da participação dele, mas na história de Estevão nós encontramos lá o apóstolo Paulo, depois encontramos ele pegando autorização para perseguir cristãos. A gente pode ter certeza que era um homem sanguinário para matar esses hereges que eram os cristãos. Mas aqui ele foi transformado pela obra do Espírito Santo, né? Foi transformado por Cristo. E como o principal dos pecadores foi perdoado, nós também podemos ser. O chamado aqui, que está sendo o exemplo, é a nossa noção de tratarmos nossos pecados nos termos corretos. De observarmos as nossas pecaminosidades com sinceridade. Que não adianta você chegar, quando for confessar seus pecados, e dizer assim, ó Senhor, perdoa meus pecados porque eu sou pecador. Boa noite. Não. É você saber descrever os seus pecados, dar nomes a eles, particularmente, para que você mesmo se humilhe diante do Senhor. Quando nós não confessamos o nosso pecado, nós estamos o quê? Altivos diante do Senhor, estamos orgulhosos diante de Deus, porque nós estamos querendo que Ele saiba o que a gente fez. Tola conclusão, uma vez que Deus conhece nossa situação. É necessário que nós travou o verbo aqui. Que nós confessamos os nossos pecados pelo nome, para que esse arrependimento de fato seja um arrependimento verdadeiro, genuíno, um arrependimento que reconhece os nossos pecados, nossas incapacidades e etc. Até mesmo aquilo que nós não sabemos, né? O Senhor perdoa pelos pecados que ainda não tive consciência de que tenho, para que eu possa tê-los e me arrependa melhor ainda deles. Ponto 6 é o último. Está aí, né? Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe o perdão delas, pela qual, deixando-os, achará misericórdia, assim também aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja deve estar pronto para uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Esse final é sensacional, porque ele vai para aplicar a confissão e arrependimento não só a Deus, mas a quem nós ofendemos. Normalmente, nós estamos mais dispostos, já não é muita disposição, mas estamos mais dispostos a confessar nossos pecados a Deus do que a quem ofendemos quando ofendemos. Porque temos temor de homens, temos vergonha, etc. Mas observe que nós somos chamados também a pôr de maneira clara os nossos pecados que cometemos contra outros, de maneira particular, se o pecado foi particular, e de maneira
pública se ele foi público. Alguns exemplos aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Os presbíteros estão reunidos para orar por um crente moribundo. Ele está morrendo, está doente, a doença dele está levando ele para a morte, ele está tão ruim que ele não consegue nem ir para a igreja. Então ele precisa ser visitado na sua casa. Ele pede que os presbíteros vão visitá-lo, e aí eles vão orar por ele. Aí Tiago diz, versículo 14 ainda. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui o que está conectado é que é possível que o pecado, ou melhor, que a doença que levou essa pessoa ao leito foi ocasionada por um pecado não confessado. E ali, diante dos presbíteros, ele deve confessar. Versículo 16. Confessai, pois, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está atrelando aqui que há pecados que levam doenças. Há pecados não confessados que levam as pessoas a ficarem doentes. Doenças da alma, doenças do físico. E que esses pecados estão atrelados à confissão. Enquanto a pessoa não confessar o seu pecado, ela continuará no leito. Isso. Meus ossos secaram. Exatamente. Então, o que nós temos aqui é a noção e o chamado para confessar pecados uns aos outros. Não só a Deus, mas também uns aos outros. E esses pecados eles são confessados a quem nós ofendemos. E aí temos duas instruções. Em primeiro, temos Lucas 17, 3 e 4, que é mais curtinho, depois Mateus. Lucas 17. Versículo 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se, por 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Vamos primeiro para esse texto, depois para Mateus. Nos dois, nós vamos ver, quem vai atrás do outro? O ofendido ou o ofensor? Não, leia de novo. O ofendido, nos dois. Em Mateus e em Lucas, Jesus está instruindo que quem deve ir atrás é... Não, eu vou chegar no segundo, tenha calma. Mas em primeiro lugar, que quem deve ir atrás é o ofendido. Porque muitas vezes a gente tem a noção, eu já ouvi isso muitas vezes. Não, eu posso até perdoar, mas ele tem que vir aqui falar comigo, que eu não vou lá. Não é? Quando vier falar comigo, não foi ele que me ofendeu? Então, quando vier falar comigo, pedindo perdão, aí a gente pode conversar. Bem bíblico isso, não é isso, meus irmãos? É isso que Jesus está dizendo aqui? Não, é exatamente o contrário. Se alguém nos ofendeu, devemos ir até ele, repreendê-lo e, uma vez arrependido, perdoar-lhe. O contrário também é o versículo 4. Se por 7 vezes do dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe do mesmo jeito. Então, é claro, como cristão... Oi? Sim. Uhum.
Não. Pegando em pedras. Então observe que o nosso chamado como cristãos é dos dois lados. Se eu pequei contra alguém, o que eu tenho que fazer? Ir lá, confessar o meu pecado. Não é pedir desculpa, tá, gente? Pedir desculpa, você pede se você pisou no pé de alguém. Quando você pecou mesmo, você confessa o pecado. Como é que se confessa o pecado? Você dá nome às coisas. É muito fácil você chegar assim, você fez lá a coisa errada, chega lá e diz, olha, desculpa aí, foi sem querer, sabe como é, né? Aquela vida, a gente é pecador. Não. Isso não é confissão de pecados. Confissão de pecados, você chega, olha, eu ofendi você. Eu sei que eu ofendi. Eu percebi que eu ofendi. Eu fiz isso por causa disso. Mas eu estou arrependido. Eu creio que o Senhor Jesus já me perdoou dos meus pecados. Ele já me perdoou desse pecado que eu cometi, porque eu já confessei a Ele também. Mas eu venho a você, meu irmão, confessar esse pecado que eu já confessei a Deus, para que você também venha me perdoar. Ok. E qual é a obrigação daquele que acabou de ouvir uma confissão de arrependimento? Perdoar. Conta zerada, porque segundo aí, ó, o cálculo aí, como é que é? 7 vezes no dia, pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo. É, bastante coisa. Né, que aí, se a gente lembrar de Jesus, o de Mateus ainda é pior, né? Quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7, né? Mateus tem um cálculo maior para fazer. Então, o nosso chamado é tanto lá como cá. Vamos ler Mateus 18 também. Também é a mesma história, só que descrita de maneira um pouquinho diferente. Mas o fim é o mesmo. Mateus 18. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Aquela descrição é muito mais rica, por isso que eu deixei ela para o final. Então, primeira coisa. Aqui ele fala mais do que foi ofendido. E o motivo é muito simples, gente. É possível você ofender alguém sem ter percebido? É possível você ficar ofendido sem perceber? Não. Percebe qual é o ponto? É que não há solução mais fácil do que aquele que foi ofendido dizer que foi ofendido. Porque é possível que aquele que ofendeu não tenha percebido que fez isso. Não é? Mas os dois são chamados. Lembre-se disso. Se teu irmão pecar contra ti, ou pecar, aqui a ideia inclusive engloba não só um pecado direcionado a você, mas um pecado geral, no sentido de que você tenha conhecimento, de alguma maneira, que ele pecou. A primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é postar no Facebook. Ligar para o pastor. Ligar para um vizinho mais próximo que possa espalhar isso mais rápido que você. Montar um grupo no WhatsApp para orar pelo irmão. Não. Você vai até ele. Com quantas pessoas, gente? Só. Hã? Sim. Mais os 3 da Trindade, sem dúvida. Mas vai até ele só. Isso aqui é uma das instruções mais quebradas pela igreja, gente. Daí que nasce a fofoca. Porque é muito comum. Primeiro, a gente não quer confrontar ninguém. Nem que pecou contra a gente, nem que pecou contra os outros. Então, a gente não quer confrontar, mas também aquela linguinha fica coçando, né? Ninguém é de ferro. Então, o que você vai fazer? Vai contar para alguém. Nem que seja para o pastor, coitado. Meus irmãos, o pastor não é depósito de fofoca, não. Especialmente do pecado dos outros. Vai lá resolver. Vocês vão ver que é a terceira ou quarta opção você levar para o pastor. Você vai ver isso. Mas então a primeira opção é você ir lá. E a palavra aqui é arguí-lo.
é a mesma ideia de repreendê-lo. A tua versão é repreendê-lo? Versão, tá mais. A ideia de arguir é trazer luz. Porque muitas vezes o próprio pecador não percebeu que trouxe, que pecou. Né? Às vezes. Né? Então a ideia é que você está trazendo luz, instrução, está iluminando a situação para que aquele possa vir a se arrepender. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Quer dizer, se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se arrependeu, confessou, tome paz. Aí tem o resto, né? Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, desiste. Aí é a hora do Facebook. Não, ainda não. Ainda não chegou a hora do Facebook. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Que é um padrão já no Antigo Testamento, que é tanto aqui usado, mas também vai ser usado pelo apóstolo Paulo para qualquer acusação contra presbítero. Quantas testemunhas tem que ter para uma acusação contra presbítero? Vocês sabem? Pelo menos 2. Isso é interessante. Para a ideia de que fugir da ideia de que está se fazendo algum tipo de conluio falso. Né? Então o pessoal vai lá, chama 1 ou 2 testemunhas, que pelo depoimento de 2 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Porque aí todo mundo está vendo o que está acontecendo. Se a si mesmo não atender, quer dizer, não se arrepender, dize-o à igreja. E aí esse dizer à igreja é comunicar finalmente ao pastor para que ele tome as devidos caminhos para que agora ele possa ser ouvido, né? Esse pecador possa ser ouvido e também ouvir a igreja, o conselho. E não ainda isso acontecendo, olha aí, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, quer dizer, como incrédulo. E aí entra o finalzinho desse texto, normalmente a gente para aí, mas continua o texto. Vocês observarem aí que há duas coisas interessantes aqui que vão ser ditas, 2 textos muito mal contextualizados. Não, exatamente. Aí eu vou falar que é o público e o privado. Daqui a pouco porque é mais um ponto aí do negócio. Mas vamos só para fechar aqui, ó. Jesus diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido ligado nos céus. Qual o contexto disso aqui, gente? É bênção espiritual? Do que vocês aqui decidirem aqui, ó, vamos, né, tá ligado aqui, tá resolvido lá em cima. É profetar e tal. Não. O que está falando aqui? De disciplina. Olha a seriedade da disciplina. É que caso a igreja chegue ao ponto de considerar alguém gentil e publicano, quer dizer, incrédulo, ímpio, fora da comunhão, esse poder que foi dado à igreja que faz com que essa pessoa de fato seja um gentil e um publicano. A igreja pode errar? Pode. É claro. Mas o que está se pressupondo aqui é que o caminho que foi trilhado foi o caminho correto. Uma vez tendo feito esse caminho correto, de fato, o pecador impenitente não tem jeito, não houve mais ninguém, ele é o incrédulo. E ele foi desligado do céu. Na ideia de que ele foi desligado do povo visível de Deus. Obviamente não o invisível, porque ele nunca foi salvo. Diga lá. O perdoar é você esquecer. O irmão, a pessoa pecou contra mim, e eu vou lá e perdoo. E ela, meu irmão, eu pequei contra você e tal, eu te perdoo. Tá? Isto não quer dizer que você vai ficar remoendo aquela coisa depois de perdoar. E aí você não esqueceu, você não perdoou. Então, perdoar é esquecer. A partir do momento que você perdoa aquele que te ofendeu, aquele assunto morreu e você não vai ficar remoendo e depois contando para o seu vizinho, o cara me fez isso, eu fui lá, perdoei. Quer dizer, então tu não perdoou, porque tu continua remoendo aquela coisa toda. Isso. Esquecer é uma palavra muito dura,
Porque Nós não ninguém tem temos Alzheimer, né? terra- Quer dizer, as pessoas têm, nós mas não assim, temos os terra mas às vezes tem genéticos. Alzheimer, né? Nem todo mundo, mas a questão é, não é esquecer, eu não gosto muito porque exatamente fica essa ideia de que você, mas não vou esquecer, então não tem como perdoar, não é isso? É não levar mais em conta. Eu sei o que fez contra mim, e até dói ainda. Só que eu não levo mais em conta a dor nem o pecado cometido contra mim ao me relacionar com essa pessoa. Entendeu? É essa a ideia. De que esse pecado não é mais levado em conta. Em verdade também vos digo, versículo 19, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há considera por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui está falando do quórum para o culto, não é isso, gente? Não. Está falando do quê? Disciplina. Por quê? Porque a ideia é que não se pode fazer uma disciplina individual. Uma pessoa só, o pastor, disciplinou o fulaninho. Não. Tem que ser estabelecido por mais pessoas. Isso é muito importante. Para que, por segurança da própria seriedade do assunto e também de toda a verdade, isso seja devidamente estabelecido com direito à defesa e etc. A lisura do processo. Muito bem. Só para terminar, então, entrando no que o Edson falou, a questão do público e do particular. Obviamente, um pecado que foi deixado em particular, ele é resolvido em particular. O problema é que quando chega aqui, na igreja, se seguir esse meio aqui, muito provavelmente esse pecado se tornou público. E aí, se tornou público, aí ele tem que ser resolvido publicamente. Por isso que nós, como igreja presbiteriana, quando entendemos que aquele pecado já está, já é do conhecimento da igreja e até mesmo dos incrédulos, ele deve ser disciplinado, quer dizer, levado a público, que ele está sendo resolvido, né, que ele está sendo colocado em disciplina, pessoa e etc. Essa disciplina, portanto, se torna pública. Mas aí cada caso é um caso, por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso com isso, porque a disciplina, gente, ela visa o quê? Sim, mas não é só a correção, é mais do que isso. Visa o arrependimento. Exatamente. Ela visa fazer com a pessoa... E você fazer alguém arrepender-se, conscientizar seu pecado, envolve amor, cuidado, conselho, e não humilhação, fofoca, escárnio, colocar do lado, não. E obviamente a disciplina envolve também a glória de Deus e a pureza da igreja, que é outra coisa que deve ser preservada. Por isso que quando esses pecadores impenitentes, eles não se arrependem por serem impenitentes, é necessário que a igreja torne conhecido que eles são impenitentes. Então, deixa eu te dar um exemplo. Imagine só que dentro do nosso meio há um membro da igreja do qual foi chamada a atenção por diversas vezes o seu pecado, ainda que não seja público. Dá um exemplo. Digamos que ele tenha adulterado. E eu, como pastor, vou até ele e digo, olha, esse não é o caminho. Ele diz, não, pastor, isso não tem nada a ver com a minha vida, não. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. Meu irmão, o caminho não é esse, não. A palavra do Senhor chama você ao arrependimento e tal. Não aceito. Aí eu chamo pessoas para virem testemunhar o conselho, etc. Não tem jeito. Até que o ponto que nós não tenhamos outro jeito, senão entender que esse é um homem ímpio, ele não pode estar na comunhão da igreja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para a igreja, meus irmãos, havia um ímpio em nossa comunidade. Não vou dizer desse jeito, tá? É só um jeito de falar. Havia um ímpio em nossa comunidade. Ele foi retirado. Porque a igreja precisa saber, pela pureza da igreja, para que a igreja se mantenha pura, que havia ímpio, impenitente, na sua comunidade. E assim possa saber como ter comunhão com este.
Porque agora ele não tem mais comunhão conosco em Cristo. A comunhão dele é de outros meios, por amizade, por outras coisas, mas não em Cristo. Portanto, é preciso que ele seja devidamente olhado. Por isso que a exclusão da igreja é tão séria, meus irmãos. A gente não deveria, de forma alguma, fazer isso de maneira leviana, mas também não deveria deixar de fazer. Como é? Apocalipse que diz que a pessoa que está em pecado tem que ser retirada. Sim, Não lembro a passagem agora. a ideia é que aquela situação ela corromperá a igreja. Então ela precisa ser retirada. Só deixa eu fazer uma pergunta só. No caso da disciplina, a gente nunca teve, graças a Deus, uma necessidade de disciplina na igreja. Mas Já sim? Aqui? Pública? Sim. pública? Ah, sim, já. Mas deixa eu fazer a pergunta. Como é que a gente decide, o conselho da igreja decide que o irmão pode voltar à comunhão? Por exemplo, ele está em pecado, foi chamado de arrependimento, vai entrar, está sendo disciplinado. Disciplinado não é uma coisa visível, assim. O arrependimento, o arrependimento é uma coisa interna, né? Interno. Como é que a gente vai aceitar de volta? Aceitar não. Permitir, de certa forma, não tira essa palavra, que ele volte à comunhão, a participar do sacramento, da ceia, etc, etc. Como é que a gente decidiria isso? Eu sei que talvez nessa palavra não seja a gente decidir, né? Mas a gente pediu o conselho, mas acredito que chega um momento que ele possa voltar, se houver... Sim. Primeiro, se ele arrependesse, confessar seu pecado de maneira clara e fizer isso diferente do que não havia feito antes. Segundo, demonstrando frutos de que houve arrependimento por um tempo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que um pecador, um crente, um membro da igreja chegue para o conselho, já direto assim, já vai direto para o conselho, já vi isso acontecer. Vai direto para o conselho assim, meus irmãos, eu preciso ser cuidado. Eu estou em pecado, e estou muito arrependido. Estou muito arrependido desse pecado, mas preciso ser cuidado nessa área. Então, o que isso, ele já está arrependido, mas aí ele está dizendo que ele precisa de cuidado, então ele precisa ser disciplinado. Então aquela disciplina, ela não só vai visar agora o arrependimento, porque ele parece estar arrependido, mas ajudá-lo a manter-se na batalha com respeito ao pecado e vencer. Fortalecer ele nesta caminhada. Então, essa é o procedimento do conselho nesse caso. E em caso de pessoas que não queriam se arrepender e depois de um tempo venham a se arrepender, pronto, o arrependimento já foi a demonstração, né, de que de fato ela já pode voltar à comunhão da igreja como estava antes. Basicamente isso. Tem detalhes, né, mas detalhes tão pequenos. Tá bom, gente? Acho que essa carona. São 10 horas também, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta? Faça agora ou deixe para semana que vem? Eu não sei, eu vou ter que descobrir antes se vai ter reunião do conselho, mas talvez tenha. Eu ainda confirmo para vocês, até domingo eu confirmo para vocês. Até sábado, na verdade. Você vai ter CTR quarta-feira. Ok? Estamos despedidos. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento de instrução, pela Tua bendita palavra que nos ajuda a compreender esses assuntos. Ajuda-nos a crer nisso, Senhor, e afasta-nos, Senhor, de qualquer espírito de dúvida, de incredulidade contra a Tua santa palavra em Cristo Jesus. Amém.